Shalom, shalom, querido, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, feliz dia a todos vocês, e trazendo a palavra de Deus como ela é para nossa meditação neste dia de hoje, e pedindo a vocês mais uma vez que nos ajude a divulgar esta obra de Deus, através dos seus comentários, através do seu like, e convidando pessoas para participar, querido. A obra de Deus, a palavra de Deus, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, é essencial. Muitas pessoas estão sendo enganadas, inclusive pessoas que estão dentro das igrejas aí estão sendo enganadas. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de leitura da palavra, de viver a palavra como ela é, sendo influenciadas por falsas doutrinas, por ensinamentos enganosos, e essas pessoas estão aí padecendo e não encontram a viver um evangelho pleno, uma vida plena diante de Deus, por falta de conhecimento. E vocês que nos ajudam, vocês que fazem parte do canal, ajude a divulgar esta obra. Precisamos muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês para o desenvolvimento desta obra de Deus, alcançar pessoas realmente necessitadas e que precisam ouvir e aprender a palavra de Deus como ela é. Eu quero agradecer de antemão aqui o pessoal ali da Igreja de Missões Filadélfia, a pastora Valdete Barros, qual agora esse mês é aniversário da igreja, e nós vamos estar ali realizando ali uma grande festa, e às terça-feira, olha aí, às terça-feira, às 19 horas, nós estamos ali ministrando culto de cura e libertação, e você é o nosso convidado em nome de Jesus, tá bom, meus queridos? Então vamos para a palavra de Deus. Dá um cafezinho, pausazinho para um cafezinho. Vamos para a palavra de Deus. 2 Coríntios, Novo Testamento, 2 Coríntios, uma das cartas do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6. Abram as suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6. E vamos meditar em alguns versículos aqui. Eu separei aqui alguns versículos, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, ele está falando aqui, queridos, da exortação à santidade. E nós sabemos, sem santificação, é impossível do homem ver a Deus e conviver com Deus eternamente. Então está aí um alerta para a igreja de Cristo Jesus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. E eu quero dizer a vocês que isso é fundamental. É o passo importante, é o elo fundamental entre o homem e Deus. Então vamos lá, exortação à santidade. Versículo de número 16, diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que comparação tem o templo de Deus com os ídolos? Então o Senhor está falando aqui, através do apóstolo Paulo, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aí que maravilha. Então não existe comparação, querido, de um Deus vivo para esses deuses mortos, que não podem entrar em você, que não podem viver em você, entendeu? E que não tem influência nenhuma na sua vida. Então Deus está dizendo aqui que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. E quem é o templo de Deus? Você não sabe quem é o templo de Deus? Templo de Deus, querido, é você. Você é o templo de Deus. E essa promessa que Deus está aqui falando aqui, porque vós sois o templo de Deus vivente, que é um Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então, você é um escolhido de Deus. Então, Deus, ele habita dentro de você. E quando nós estamos reunidos, Deus, ele diz, eu sou aquele que habita em vós e passeio no meio de nós. Então, glórias a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. E o apóstolo Paulo continua dizendo, pelo que saia do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Olha aí agora. Então, para que você receba, para que Deus receba você, é necessário que haja uma separação, é necessário que haja uma distância entre vocês e essas coisas mundanas, essas coisas criadas para o homem. Por quê? Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é puro. Então Deus, ele exige de você uma santificação para que ele venha e habite em você.
O Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do meu coração, eu entrarei e ali farei morada, serei com ele, farei morada. Mas quando você abre o seu coração, você recebe também o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o Espírito Santo de Deus, como aqui ele está falando, ele é santo. Ele é santo. E ele exige que habite em um templo santo. Trago agora a comparação do Senhor Jesus, quando ele entrou ali no templo físico, aquele templo construído por homem, e estavam ali vendendo, praticando vários tipos de coisas que não era correto estar ali naquele lugar. Por quê? Porque o templo, a casa dele era a casa de oração, e o Senhor Jesus tinha zelo. Então Jesus expulsou todos os cambistas, expulsou todas as coisas, e depois daquela situação, quando ele expulsa tudo, a palavra de Deus diz que vieram doentes, vieram os enfermos, vieram coxos, cegos, vieram todo tipo de gente, espíritos imundos, e Jesus o curou todos. Mas para que o Senhor Jesus operasse esses milagres, era necessário primeiro expulsar toda a imundície, toda a sujeira. E assim, meus amados, eu quero chamar a atenção de vocês que o Senhor Jesus, para operar nas nossas vidas, é necessário que o templo que somos nós estejamos limpos, separados das imundícies carnais e espirituais, porque isso aqui é muito sério. Ele diz: pelo que saia do meio deles e apresentai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Então, se o homem que busca a Deus, que tem a promessa de Deus, ele não pode viver na imundície, ele não pode viver na prática do pecado. Mas pastor, e a gente não pode pecar? Eu sei que só em pensar você já pecou, mas você não pode viver nessa prática de pecados, porque o Senhor Jesus não habita em você. E o que me deixa mais triste hoje é que quando a gente chega nas igrejas, a gente vai olhar o corpo de Cristo, eles estão cheios de pecados, de imundície, e Cristo não habita ali. Então o Senhor é zeloso pelas coisas dele, e eu chamo a sua atenção para isso. É necessário que você se aparte, se separe de toda imundície da carne, todos os desejos da carne. O apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 6, que não vai haver aproximação, que não vai haver comunhão, se o templo, qual Deus disse que habita e através dele passeia em nós, no meio de nós, estiver cheios de imundície. Então apartai-vos dessas imundícies, querido. Olha mais o que é que o Senhor diz: e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então, para que você receba esta promessa de filhos e filhas de Deus, olha aí, filhas e filhos de Deus. Por quê? Porque eu vejo muita gente dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e vive na prática da imundície, do pecado, da carne, do espírito. E Deus disse que se você faz determinadas práticas, você não tem comunhão com Ele. Então, como é que você é filho, como é que você é filha, e você não tem comunhão? Você não pode falar com seu pai, você não pode andar com seu pai, você não pode passear com seu pai, hein? Como é que pode, meus queridos? Então tá aí, querido, um alerta de Deus através da palavra santa, palavra revelada aqui através do apóstolo Paulo, nos ensinando como nós deveremos agir. E o primeiro passo aqui é quando Deus diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão, que comparação, não existe. Então apartai-vos do meio dele, para que eu venha e habite no meio de vós. Que é a promessa. Esse Espírito Santo, querido, está na igreja de hoje. A igreja, nós, que somos nós, está dentro de nós, e o Senhor passeia no meio de nós. Amém, querido? Ele diz mais ainda: ora, amados, pois que temos tais promessa, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então temos que aperfeiçoar cada dia, cada instante, caminhar para ter uma vida de santificação e nos afastar desses prazeres carnais,
tanto da carne como do espírito. E nós olhamos agora, fazemos uma comparação, o que está acontecendo hoje dentro da igreja, o que você vê são práticas mundanas, disse-me-disse, fofoca, brigas, morte, uma série de coisas no meio de um lugar aonde nós fazemos aqui a comparação, como eu falei no início, que quando Jesus entrou no templo, expulsou toda a sujeira, toda a imundície, todas as vendas, todos aqueles cambistas e curou. Então por isso que você não vê hoje curas, cegos enxergando, paralíticos andando. Você vê hoje mentiras, pessoas falsificando até esses tipos de coisa para dizer que é o Espírito Santo, que é um espírito de engano. Espírito de engano. E a palavra de Deus, ela nos fala que nesse final de tempo, vários falsos profetas estariam realizando sinais e prodígios, dizendo que era do Senhor Jesus, enganando até os escolhidos, meus amados. Por isso eu chamo você agora, para que você volte para a palavra de Deus e viva a palavra de Deus como ela é. E eu tenho a certeza que Deus vai fazer algo novo. O Espírito Santo de Deus, que é o agente transformador, olha lá, transformador, ele vai estar transformando a sua vida. Não olhe para o bispo, não olhe para o pastor, olhe para Cristo Jesus, olhe para a palavra de Deus, que ela é viva. Então Paulo, o apóstolo São Paulo, inspirado aqui por quem? Pelo Espírito de Deus, amado. E nos escreve aí a carta segundo os Coríntios, dizendo que Deus, Ele quer nos chamar de filho e de filhas. Então você, homens e mulheres que se intitulam homem de Deus e mulheres de Deus, sem santificação, querido, Deus não habita em você. Sem santificação não existe comunhão entre você e Deus. Então isso é uma mentira. Então se põe assim no seu lugar, volta para a presença de Deus rápido, para que o Espírito de Deus verdadeiramente habite em você e você seja filho e filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, mulheres e homens de Deus. Por quê? Porque nós devemos nos apartar, nos separar das imundícies da carne e do Espírito. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E dizendo mais ainda: busquemos, pois, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então respeite as coisas de Deus, como Jesus respeitou com o tempo do ministério dele aqui na terra. Então Jesus respeitava, Jesus respeitou tanto a palavra de Deus, tanto os ensinamentos de Deus, que ele se deixou ser batizado por quem? Por João Batista, para se cumprir a palavra de Deus. E se ele não fosse batizado ali, o Espírito Santo não descia sobre ele, e ele não poderia resistir o que viria pela frente. Então, querido, para que você resista o dia mal e permaneça firme, é necessário que você esteja dentro da palavra de Deus e buscando cada vez mais a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então isso é um processo diário enquanto você estiver aqui na terra. Vamos parar de brincadeira, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser fazer festa, folia, farras, mas respeite a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus você vai para o céu. Você vai passar a eternidade com o Senhor. Eu canso de falar aqui, eu estou sempre falando, olha, você é um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. E quando você sair daqui, para onde vai o seu corpo? Vai para o cemitério, volta para o pó. E sua alma? E seu espírito, para onde vai? Aí que vem toda a questão, porque aí você vai passar a eternidade. É eternidade. Não é 70, 80 ou 120 anos, não. É a eternidade. E fora isso, querido, você está trazendo maldições para os seus filhos, para a sua família, para a sua vida, que vai ser outra história que nós vamos estar aqui também falando sobre essas questões de maldições hereditárias que atinge até a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E você vive aí debaixo de doenças, debaixo de enfermidades, sendo escravizado por Satanás. Por causa de quê? Das práticas do pecado. Então veja, o pecado, ele leva o homem que a morte física e a morte espiritual. E há uma grande separação do homem e Deus. Por isso eu estou chamando você hoje para que busque, se aperfeiçoe cada vez mais na santificação e no temor a Deus, para que você viva um evangelho pleno, para que você possa desfrutar das coisas maravilhosas do Senhor. Meu amado, o pequeno pecado e o grande pecado para Deus é tudo pecado. Então não adianta você dizer que não peca porque não faz coisas grandes e está fazendo as coisinhas pequenas escondidinhas, porque Deus é santo, o Espírito Santo está aí, entendeu? Está vendo, ele sabe quem é você.
Então, estamos convidando vocês para a busca da santidade, para a perfeição, aperfeiçoar a sua santidade e a separação dos prazeres mundanos da carne e do espírito, para que Deus verdadeiramente habite em você e você possa ser chamado de homem de Deus e de mulheres de Deus, cheia do Espírito Santo, sendo a luz do mundo aqui na terra, para que as pessoas possam olhar para você e enxergar Deus em vocês. Amém? Glória a Deus. Então tá aí a palavra de Deus hoje, como ela é, e dizendo a vocês que nos ajude. Dá o seu like, fala da cidade da onde você mora, qual a sua cidade. Ajuda a divulgar esta obra de Deus, que ela é fundamental, ela é importante para que nós possamos ganhar vidas para o Senhor Jesus, que é uma obra missionária. Então, glórias a Deus, porque você é um escolhido de Deus para estar fazendo esta obra juntamente comigo, em nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe e fica com Deus.